No meio de uma reunião, não pode se exaltar, perder, né, o raciocínio lógico. Tu tá ali representando, né, um papel, uma entidade. E eu vejo que o autoconhecimento é uma das coisas importantes para uma mulher que quer estar na liderança, né, do setor. Que outras atitudes, comportamentos, tu pode dizer que entende ser importante para as mulheres que querem estar num papel de liderança? A paciência, ela faz toda a diferença. É. Porque é uma construção. E tu tem que ter, Simples assim. e tu tem que ter muita consistência no teu trabalho. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Vida na Empresa. Aqui nós falamos sobre o que acontece dentro das organizações e também sobre pessoas que fazem o dia a dia da empresa. Porque atrás de todos os resultados dos cargos e dos negócios existem histórias, desafios, aprendizados e muitas escolhas que moldam quem somos como profissionais e também como seres humanos. E hoje vamos falar sobre um tema muito importante, que é o desafio das mulheres no setor de transportes. Esse é um setor que historicamente foi ocupado predominantemente por homens, mas que vem passando por uma transformação importante, com cada vez mais mulheres ocupando posições operacionais e também posições estratégicas e contribuindo para construir empresas mais fortes, inovadoras e mais humanas. E no episódio de hoje eu recebo uma convidada muito especial, que é a Karina Porto Silva. A Karina é graduada em Direito, ela tem MBA em Gestão Empresarial pela FGV e certificação também internacional em Psicologia Positiva para lideranças pela Universidade de Lisboa. Ela atua há quase 2 décadas na Turi Silva Transportes, que é uma empresa gaúcha com forte tradição no transporte corporativo de passageiros. E atualmente a Karina exerce o cargo de diretora de gestão de recursos humanos, liderando áreas estratégicas do negócio e também contribuindo para a construção de soluções sustentáveis para o setor. Além da atuação empresarial, a Karina também desempenha um importante papel institucional e ela é presidente da ATURS e também do Sinfretours, entidades que representam o transporte turístico e de fretamento no Rio Grande do Sul, atuando em defesa do fortalecimento do transporte legal, da mobilidade corporativa e também do desenvolvimento do setor. E ainda a Karina é cofundadora do movimento Conexão Feminina no Transporte, que promove o desenvolvimento, conexões e o protagonismo feminino dentro do ecossistema de transportes e que a gente vai falar bastante por aqui. Então, Karina, seja muito bem-vinda aqui no Vida na Empresa. Oi, Luana, é um prazer estar aqui no podcast do Vida na Empresa. E é uma honra vir aqui dividir contigo uma trajetória e também trazer realmente um assunto que nos toca bastante, que é o protagonismo das mulheres no transporte, né? E eu fico muito feliz que tu aceitou o convite e falar de um tema que eu também vivo no dia a dia. E a gente sabe que não é fácil e a importância de compartilhar com outras mulheres, porque quando eu converso com outras mulheres do setor de transportes, eu vejo que muitas pensam que não, isso só acontece, né, comigo, eu não sei como lidar, né, tem uma dificuldade muito grande, às vezes as mulheres passam, né, por uma dificuldade de não saber o que fazer e simplesmente conversando com outras mulheres, vendo outras histórias, isso já fica também muito mais leve. Então, para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria que tu contasse um pouco da tua trajetória. Tu sempre quis trabalhar na empresa da tua família ou não? Ou aconteceu assim de uma hora para outra? Não, na verdade, né, eu fui realmente trabalhar na empresa depois que eu me formei na faculdade, que daí eu decidi, não, agora eu vou entrar para a empresa da família que atuava já no ramo do fretamento.
Mas assim, o transporte ele sempre esteve presente na minha vida. Eu sou neta de caminhoneiro, eu sou filha de caminhoneiro, e a família da minha mãe também atuava no transporte de passageiros no urbano de Porto Alegre. Olha que legal, En nasceu dentro do transporte mesmo. Que Exatamente. legal. Então assim, quando criança, teve muito as lembranças emocionais dentro na época na transportadora, ou até mesmo viajando com meu pai, que meu pai inclusive dirigia os ônibus quando a gente ia para São Paulo fazer para compra para lojistas, né. Então, às vezes, nas férias, a diversão era ir para dentro da empresa ou viajar com o pai dentro do ônibus, Que né. legal, eu não sabia que teu pai também era motorista. Né, não, Que legal, olha meu pai só. foi caminhoneiro, É, e daí quando eu nasci ele parou de viajar, mas sim. até antes de eu nascer, quando ele casou com a minha mãe, ele ainda Uhum. fazia bastante estrada, mas daí era caminhão na época, né. E tu tem mais irmãos, né? Tenho mais 2 irmãs, que também atuam no negócio, né. Uhum. A Carol trabalha comigo na Silva, e Uhum. tem a Camila, que ela cuida de uma outra empresa nossa, que é a Fátima Transportes. Ah, que bom, mais mulheres, né, na Sim, a gente liderança das brinca empresas de que transporte. a Silva é uma empresa praticamente liderada por mulheres, né, que a única figura masculina que nós temos lá é o seu Jaime, que é o meu pai, né, que idealizou a empresa junto com a minha Uhum. mãe, e que a gente vê daí exatamente isso. Os 2 idealizaram junto a empresa, os 2 formaram a empresa, mas hoje quando ainda tu fala de Silva no mercado, todo mundo só lembra do seu Jaime e não da dona Vilma, que esteve junto com ele desde o início, né. É, tua mãe também participa direto, ativamente, né, do negócio. E Exatamente. eu tenho visto em muitas empresas que os filhos, né, agora na segunda, terceira geração, estão vindo muitas mulheres para o setor de transportes. Antes era predominantemente só homens, né, e agora as mulheres estão mais à frente dos negócios. Que desafios tu enfrentou, assim, quando tu entrou na empresa, tanto dentro da empresa como em entidades, né, que a gente vê que muitas vezes não é muito fácil as mulheres estarem à frente de uma entidade do setor, já que tem toda uma cultura, né, uma história que são mais homens à frente dos negócios. E sou a primeira presidente, né, tanto da Tours quanto do Sinfretours. Ah, que Ah, legal, das sou duas. das 2 sou a Olha que primeira bom, presidente mulher. abriu caminho para outras. Exatamente. Mas isso foi uma trajetória que foi construída, né. Foi há um tempo atrás, com essa questão do meu pai, ele já tinha um histórico muito grande dentro das entidades, ele foi para a nacional, daí precisava alguém estar presente dentro dessas entidades aqui no Rio Grande do Sul. E foi aí que começou a surgir o meu nome para a presidência. E que legal que ele te deu força, né. Sim, Olha que bom, isso é muito sim. importante. Ele nesse quesito, assim, ele é muito incentivador. Claro que ele vem de uma educação machista, que a gente sabe que existe, principalmente por ser um setor extremamente masculino, ele sempre foi muito protetivo conosco, sabe, comigo, com as minhas irmãs. Ele sempre tentou nos proteger bastante, mas ele também sempre nos incentivou muito a estar à frente, a Uhum, nunca depender de ninguém, a ser autônomas. uhum. E se posicionar, dar opinião, porque tem essa dificuldade. Muitas vezes a gente entra numa reunião que é super formal com pessoas que a gente, né, muitas vezes não tem uma abertura e tem que ir lá se posicionar, né, dar sua Sim, opinião, né, fazer valer muitas coisas e quando está num cargo de liderança numa entidade, também às vezes tem que coordenar ali, não gente, ó, esse é um assunto, né, para um outro fórum, para uma outra oportunidade, essa condução não deve ser sim. fácil. É bem complicado. Eu tive algumas saias justas, eu comento assim, mas é uma questão, assim, de tu saber as palavras certas e a forma de colocá-las. Acho que isso faz toda a diferença para as pessoas conseguirem te enxergar como uma referência realmente de liderança. É, e o autoconhecimento, né, eu sempre trago aqui essa questão do autoconhecimento, que é importante, porque no meio de uma reunião, né,
não pode se exaltar, perder, né, o raciocínio lógico, agir com emoção total, tu tá ali representando, né, um papel, uma entidade, e eu vejo que o autoconhecimento é uma das coisas importantes para uma mulher que quer estar na liderança, né, do setor. Que outras atitudes, comportamentos, tu pode dizer que entende ser importante para as mulheres que querem estar num papel de liderança, tanto dentro de uma empresa, da família, como também a entidade. Eu acho que a paciência ela faz toda a diferença, É. porque é uma construção e tu tem que Simples ter assim. e tu tem que ter muita consistência no teu trabalho. Então, assim, não é uma coisa imediata que é construída, não é do dia para a noite. Não é ação e reação quando tu tá numa Exatamente, liderança, tu não tá ali exatamente. tendo que Não, agir na e hora. saber o autoconhecimento ele é extremamente importante para entender o que é realmente teu e o que é o do outro. E em cima disso, tu tomar as tuas atitudes, ter as tuas ações e fazer o teu planejamento profissional dentro do setor, né? É, porque muitas vezes a gente é obrigado a pensar no longo prazo. Às vezes o funcionário, as pessoas não entendem uma decisão, né, momentânea, pensando no curto prazo, e às vezes parece que não é a melhor, mas no longo prazo e para o setor, talvez seja a melhor. Então, são coisas bem diferentes. Tu operar o dia a dia, tu pensar no curto prazo e tu pensar no longo prazo é bem diferente. E dentro, né, do que a gente está falando de liderança e do setor, eu sempre trago que a gente nunca cresce sozinho. A gente precisa de pessoas, a gente precisa estar integrado, né, num grupo que esteja unido, que a gente se fortaleça também nesse grupo, porque não é fácil o dia a dia. A gente precisa, nós mulheres, mais ainda de uma rede de apoio, né? Sabemos que lidar com família, né, a vida social, o esporte, o autocuidado não é tarefa fácil, né, e passa pelo autoconhecimento e passa por essa rede de apoio. E esse foi também um dos motivos, né, Karina, que a gente fundou o Conexão Feminina, que é um movimento que busca integrar mais mulheres, né? Busca estar junto e dar voz para mulheres que querem estar no setor de transportes e crescer. E eu queria que tu nos contasse também, né, um pouco para quem não conhece ainda o Conexão Feminina, como é que foi essa ideia de trazer esse movimento? Bom, por ser um setor, né, extremamente masculino, nós tivemos alguns desafios, né? Mas eu acho que o gatilho aconteceu exatamente quando, naquele almoço que eu estive presente, que tu falaste de lideranças femininas, e ali eu acho que tocou alguma coisa no sentido assim, não, naquela época eu estava no meu penúltimo ano de eleição, penúltimo ano de mandato, né, da Tours e do Sinfratur, eu pensei, não, eu não posso sair da presidência de uma entidade aonde eu fui a primeira mulher a estar presente, sem pelo menos tentar trazer um movimento onde tornasse o ambiente mais atrativo para outras mulheres estarem conosco, ou até mesmo a outras mulheres que já atuam no setor e que muitas vezes ficam escondidas na parte administrativa e não se integram das decisões estratégicas que fazem a diferença no dia a dia delas, né? E essas mulheres, a gente conversando, vê que tem desafios muito semelhantes, muito semelhantes. Sim. E às vezes a gente acha, não, eu tenho que criar um super movimento, tem que me envolver um monte, né? Ou tem que financiar isso, muita coisa não vou fazer. Mas é plantar uma sementinha, gente. É se dedicar, né? Às vezes até tá aqui contando a sua história, trazendo, né, exemplos, trazendo dicas de como enfrentou alguns dos desafios, porque a gente precisa fortalecer umas às outras, a gente precisa trazer voz para quem às vezes está dentro de uma empresa que não tem oportunidade.
né? Então, esse movimento veio para isso. A gente tem um apoiador que temos muita gratidão, né, que é a Marco Polo, né, de onde nós compramos a carroceria dos ônibus, e eles têm um trabalho muito legal, social, né, é uma empresa que está presente em vários países do mundo e está nos apoiando, né, nesse movimento. Então, a ideia é trazermos alguns eventos, né, fazermos alguns encontros de mulheres. Na outra semana a gente foi na Marco Polo, levamos um grupo de mulheres do rodoviário urbano, do urbano, metropolitano, fretamento, que foi muito legal. Conhecemos a fábrica, muitas delas, né, até conversando lá, disseram que não conheciam ainda a Marco Polo, que às vezes o seu par dentro da empresa, né, o pessoal todo ia na Marco Polo, mas ela nunca teve a oportunidade de ir e conhecer a fábrica, tudo. Então foi muito legal. Exatamente, é isso. É trazer essas mulheres que não tiveram a oportunidade de estarem em ambientes onde nós sabemos que são importantes para o nosso setor, trazer elas para que elas possam também participarem, estarem integradas e como isso impactou nelas, né? Como nunca tiveram oportunidade, sempre se prioriza o masculino dentro da empresa ao invés do feminino, ou não se dar a oportunidade de os dois estarem juntos, porque também temos que entender que não é uma disputa que nós queremos, né, Luana? Sim. Nós queremos estarmos juntos, não disputar espaço com homens, né? E agradecer a todos esses homens que, né, estão ali junto, dando a mão, dando força para a gente caminhar em conjunto, porque não é competição, é unir forças para tornar um ambiente mais agradável, ainda mais atrativo, né, ter ali aquele toque feminino do dia a dia, faz a empresa, né, estar mais aberta a essas questões que não adianta, que as mulheres, né, trazem. E queremos agora em junho também fazer um webinar, né, um dos eventos que a gente quer fazer, e trazer muito dessas questões sobre como entrar no setor de transportes, e que é possível sim as mulheres serem motoristas, serem mecânicas, né, trabalharem na parte administrativa, limpeza operacional, estratégica das empresas. E hoje, eu estava vendo alguns dados, menos de 20% de todos os funcionários do setor de transporte são mulheres. Verdade. E a gente precisa trazer esse número, né, fazer crescer esse número, e com um pouquinho de trabalho, né, um pouquinho de dedicação de cada um que a gente consegue. E exatamente um dos viés do movimento é exatamente isso, a gente tornar esses ambientes mais propícios para essas mulheres serem motoristas ou até atuarem na mecânica. Então, de certa forma, não é só atuar com as lideranças, nós queremos preparar as lideranças para prepararem os ambientes para mais mulheres estarem aqui. Exatamente. No caso do rodoviário, é uma adaptação que se faz hoje, por exemplo, na empresa que eu trabalho, tem 10 mulheres já motoristas. Estou bem contente. E fizemos algumas adaptações, porque às vezes fica, não, vamos contratar mais mulheres, mas aí vai dividir, né, o banheiro, vai dividir o quarto, não tem como. E a gente conseguiu, sim, fazer algumas adaptações para receber mais mulheres e conseguir ter um ambiente muito tranquilo, né? A gente tem esse convívio junto, a escala de muitas mulheres são ida e volta para dormir na cidade mesmo. E para a empresa é bom e propicia para elas poderem estar, sabe? Muitas vezes a gente querer botar a mulher num ambiente onde as características foram desenhadas para homens não se sustenta. Nós precisamos olhar o que precisa para mulheres estar e desenhar as características para elas estarem também. Lá na empresa a gente já tem mais de 20 mulheres, mas como são contratos específicos em clientes, nem todos os clientes ainda estão adequados para receber motoristas mulheres.
nós preparamos alguns e fomos incluindo elas. E assim nós estamos tentando ampliar também dentro da empresa essa questão de ter mais mulheres motoristas, né? É um desafio, mas se cada um fizer um pouquinho, a gente vai conseguir. A gente já está se encaminhando para o final, a conversa foi muito boa e eu gostaria que tu deixasse algum recado, alguma dica para aquelas mulheres que querem entrar no setor de transportes e para aquelas que também querem crescer na liderança, né, no setor de transportes também, que é algo que tu conhece bastante. Bom, é assim, digamos que não precisamos ser imediatistas, como falei no início, mas o trabalho ele tem que ter preparo antes. Então, se preparar, se autoconhecer, faz muita diferença na caminhada. Claro que a construção ela vai acontecendo também no dia a dia, e daí vem a perseverança de se manter. E se aliar a outras mulheres, saber que não está sozinha, que outras já desbravaram antes esses caminhos e tentar ver o que funcionou com algumas, outras que possa funcionar com ela também. Como é importante, né? Hoje tem alguns grupos de mulheres, até na semana que vem nós estaremos em São Paulo, que vai ter um evento de mulheres no transporte. Vamos lá, a agenda é Tá. super corrida, mas vamos lá estar presente, falando com outras mulheres, trazendo esse movimento forte. E assim a gente consegue, né, unir forças e crescer junto, Não. porque a gente tem aquelas coisas que às vezes acha: "Não, isso não é para mim", ou não estou preparada, né, preciso fazer mais um pós-graduação, um outro curso e mais curso, e acaba perdendo oportunidades. O começar não precisa ser no estar extremamente preparado, né? O começar pode já ser no momento que tu acha que já tem o básico para iniciar e vai adaptando com a realidade, com o dia a dia, com outras ações, com outros aprimoramentos, né? E às vezes os homens Não. têm essa diferença, né? O "Não, eu homem já ele é estou mais pronto, daqui imediatista, que deixa comigo que eu vou lá e faço". né? Então, gente, eu convido vocês também a seguirem o Conexão Feminina no Transporte. Tem um canal ali na rede social Instagram. Vão lá, a gente recebe todos os comentários que as pessoas fazem lá. A gente está movimentando bastante coisa para esse ano ainda, então tem o webinar, depois tem outros eventos. Queremos também a sugestão, se tem mulheres que querem entrar no transporte, coloca lá. A gente tem uma rede grande também que a gente pode dar dicas, sugestões. Então vamos esperar vocês lá e vamos em frente, porque o setor de transporte está aí para todo o Brasil e precisamos de mais mulheres lá. Muito obrigada, Karina. Foi um prazer ter a tua presença aqui e também aprender mais contigo. Eu que agradeço, Luana, pela oportunidade de falarmos um pouco mais do Conexão também, que venham mais mulheres a estarem conosco aqui, né? E obrigada por nos acompanhar em mais um episódio do Vida na Empresa. E se essa conversa fez sentido para você, compartilhe esse episódio com outras pessoas que também possam se inspirar com essa história. E se você gosta de conteúdo sobre liderança, sobre empresa familiar, governança, empreendedorismo e todo esse mundo do desenvolvimento humano e dos bastidores do mundo do negócio, eu te convido a me acompanhar nas redes sociais. Você me encontra no YouTube, no Instagram, no TikTok, é só procurar por @LuanaFleck. E aproveite também para se inscrever no canal, ativando notificações e acompanhe todos os próximos episódios do Vida na Empresa. E deixa aqui, né, o seu comentário contando qual foi o principal aprendizado desse episódio e também qual é o tema que você gostaria de ver aqui. Eu sou Luana Fleck e nos encontramos no próximo Vida na Empresa.